neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Direi ao mundo que sou crente, não me envergonho de o dizer. Direi ao mundo que sou crente e que por Cristo vou viver. Direi ao mundo que Ele e nesta vida o seguirei, e eu bem sei que crendo nele terás as bênçãos que eu encontrei. Direi ao mundo que ele ama, que Cristo dá a minha vida eu lhe entrego, Jesus me guia e satisfaz. Direi ao mundo que ele volta, se tarde eu cedo não sei, mas viverei sempre esperando e preparado estarei na sua vinda gloriosa. Aos que o amarem, Jesus dará maravilhas infinitas e ao lar celeste os levará. Oh, dize ao mundo que tu és crente, não te envergonhes de o dizer. Oh, dize ao mundo que tu és crente e que por Cristo vais viver. Deixe-me ver as pessoas com quem você gosta de andar. Deixe-me ver o tipo de literatura que você lê. Deixe-me ouvir as músicas que te agradam, a maneira que você se veste, e eu lhe direi a qualidade de espírito que você tem. Ó, diga ao mundo que você é crente, isto é, com a vida expressada, com a vida como São Paulo ensina e recomenda. Apresentai os vossos corpos como sacrifício santo,
e agradáveis ao Senhor, porque é o vosso culto racional. Então diga ao mundo que você é crente, com sua maneira de viver, de falar, de se vestir, de se apresentar, de negociar, na viagem, no trabalho, onde quer que vá. Diga ao mundo que você é crente. A sua vida é mais do que um folheto doutrinário. A vida de uma crente é mais do que qualquer revistinha de ganhar almas para Cristo. A vida de uma moça, de uma mulher, de uma criança, de um homem, de um moço, é mais do que o próprio livro, o próprio papel, chamado Bíblia, que é a palavra de Deus. A sua vida é uma epístola aberta, lida pelos homens. A sua vida quer dizer as santas e sagradas letras da Bíblia Sagrada, transferidas, vivificadas pela sua vida. É você fazer funcionar os versículos da Bíblia através da obediência. Diga ao mundo que você é crente. E você será tão simples e será muito mais feliz. Porque quem é simples é feliz. Quem é vaidoso, nada lhe satisfaz. Por isso está sempre ansioso, ansiosa. Daí então a infelicidade. Mas aqui está uma pergunta do profeta Isaías. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Esta é uma pergunta. E que quer dizer, em outras palavras, se você tem crido em nossa pregação, então o braço do Senhor lhe tem sido revelado. Isso é alimento espiritual para você nesse instante. Isaías tinha convicção da sua pregação, a ponto de dizer que a sua pregação era o braço do Senhor se manifestando ao povo. E se nós não temos tal convicção, é melhor que não falemos ao povo, é melhor que não preguemos ao povo a palavra de Deus. Mas aqui está, quem deu crédito à nossa pregação? A esta pregação, que é, na verdade, o braço do Senhor se manifestando a todos quantos têm dado crédito? Sim, amados, vamos comparar isto com aquilo que Jesus orou ao Pai em São Mateus capítulo 11. Eu acabei de fazer referência em Isaías 53. Agora São Mateus capítulo 11, versículo 25. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos. Nós podemos pensar nesse instante nesta base tremenda da felicidade real do cristão, que é viver em simplicidade. Porque sem viver em simplicidade, ninguém pode encontrar Deus em sua totalidade, em sua plenitude. Isto porque Deus se esconde e se revela em simplicidade. Por isso Jesus deu graças a Deus, que havia escondido os mistérios dos olhos dos sábios entendidos. Porque um sábio e um entendido, sendo simples,
ele pode ver as coisas de Deus também. Mas você já pensou se todo mundo tivesse de ser sábio, entendido intelectualmente para ver as coisas de Deus? Então 90% da humanidade estaria perdida. Talvez estejamos exagerando, não é? Mas vamos aí para uns 60% da humanidade estaria perdida, irremediavelmente perdida, porque dependeria de ser sábio, entendido intelectualmente para receber a salvação, as coisas de Deus, para que Deus se manifestasse a eles. Então o sábio entendido são muito menos do que os simples. Podem ser simples e alcançarem o mesmo que os pobres alcançam. Quando João estava preso e qualquer coisa lhe aconteceu lá, no seu ânimo, ele já havia apontado para Jesus e indicado-o como Cordeiro de Deus. Depois ele mandou o mensageiro perguntar para Jesus se de fato ele era o Messias. Jesus mandou-lhe um recado: diga para João que os coxos andam, os cegos enxergam, os mortos são ressuscitados e o Evangelho é anunciado aos pobres. Agora, São Tiago disse assim, que Deus escolheu aos pobres deste mundo para serem ricos na fé. Por isso que a era jactanciosa, laodiceiana de hoje, é chamada na Bíblia de pobre, desgraçada, cega e nua, porque ela diz, rica estou, e de nada tenho falta. É rico de sabedoria, de entendimento, de teologia. Nunca houve um mundo tão rico em teologia como há hoje. Jesus, em Apocalipse, capítulo 3, chamou esta era de pobre, desgraçada, cega e nua, dizendo que ela não sabe nada, porque o que seria revelado viria em simplicidade. Vejam se os teólogos que estavam em Belém ficaram sabendo aquilo que os pequenos pastores ficaram sabendo, guiados pela estrela. Eles nunca iriam buscar o Messias na manjedoura. Jamais. Jamais irão buscar Deus, a revelação do Apocalipse, num profeta tão simples e humilde como Deus mandou nesta era. Não é diferente. Muitos passam por alto por causa da maneira em que Deus se revela. O homem tem suas próprias ideias do que deve ser Deus e sobre o que Deus fará. O homem tem uma ideia e interpreta essa ideia e transmite essa ideia para o seu povo. E aquele povo crê naquele homem como entre a vida e a morte. E ele diz, os profetas e a lei duraram até João. Quer dizer que dali para cá não há mais profeta, quando o próprio Jesus foi um profeta em plenitude. Dali para cá, na graça, não há profeta. Profeta da lei durou até João. O profeta da lei não podia falar a não ser através de símbolos, a não ser através do tempo, porque ele podia ver uma virgem concebendo daí 800 anos quase. O profeta da graça está falando daquilo que os profetas do passado falaram, revelando aquilo que os profetas revelaram no passado. Por isso o profeta São Pedro se pôs de pé no dia de Pentecostes e disse, isto é o que diz Joel, o profeta Joel. O profeta da graça revela o que o profeta da lei diz, profetizou.
O profeta da graça revela a Cristo, o sacrifício que foi profetizado no Salmo 22, em Isaías 53, naquela pregação que é o braço do Senhor estendido para aquele homem que caiu do seu cavalo, caiu do seu pedestal, caiu do seu ego e tornou-se simples. Amados, vejamos mais uma vez o cuidado do profeta Paulo, profeta da graça, para com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Segundo aos Coríntios 11, oxalá me suportasseis um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém ainda, porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como a virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo, ó profeta Paulo, qual será o seu temor? Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com seu evangelho moderno. Você tem que ver que a serpente não falou mal de Deus para Eva. A serpente pregou o evangelho intelectual para Eva. O que ela está fazendo até hoje, através de seus grandes mensageiros. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos: olfato, paladar, visão, olhos, visão, audição, músicas, visão, concupiscência dos olhos, expor os corpos, ver os corpos, cobiça. Corrompa os vossos sentidos, sentidos do corpo, sentidos do espírito, memória, afeto, consciência, sentimento, razão. Essa serpente corrompa os vossos sentidos através da pseudociência acerca de Deus. A preocupação de Paulo estava justamente nisso. Ele diz: mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Pronto. Se o diabo conseguir tirar a igreja da simplicidade, como ele conseguiu tirar a falsa igreja e suas filhas, então ele corrompe os seus sentidos. Corrompe os seus sentidos, e esses sentidos ficam buscando somente o que se vê, buscando aparências mundanas, riquezas mundanas, beleza mundana, caráter mundano, cobrindo suas rugas com os cosméticos fabricados entre quatro paredes por homens. Quando a mensagem de profeta é para tirar as rugas do caráter, não pense, minha senhora mãe de filhos, que as rugas que vêm no seu rosto, pela idade, pelo trabalho no posto do seu dever, por amamentar filhos e perder a forma do seu corpo físico, isso te compromete diante de Deus? Não! Paulo disse a respeito da mulher: salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, e se evitar da corrupção do mundo e viver em santificação. Essas rugas que esta mãe traz em seu corpo, essas rugas que esse homem traz em seu rosto,
Isto é honra. Isso não é desonra. Mas Cristo tem um corpo para você sem ruga, um corpo sem ruga em seu caráter, sem mancha em seu caráter, vivendo em simplicidade, porque Deus só pode ser encontrado em simplicidade. O maior homem que já pisou na terra nasceu numa manjedoura. E o homem mais baixo de Jericó, Zaqueu, teve que olhar para baixo para ver este homem. Deus encarnado, Emmanuel. As raposas têm seus covis, as aves dos céus têm os seus ninhos. Mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a sua cabeça. Tudo lhe foi emprestado quando ele era criador de todas as coisas, porque está escrito que sem ele nada foi feito, porque ele é a palavra, ele é o verbo invariável de Deus, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas a serpente tem procurado introduzir o seu evangelho moderno e posto a igreja, edificada a igreja nesta areia movediça do século. Por isso ela está com a moral acabada. Muitos clamando, representantes do povo clamando nas câmaras. Oh, e essa moral, como vamos fazer com a moral? Está demais o ludismo e essas coisas todas, e a corrupção de menores e tudo mais. Culpada é a igreja. Paulo disse isto. Jesus acusou, a Bíblia acusa. Se nós ensinássemos somente a verdade, nós não teríamos falsos cristãos manufaturados, baseados com a fé baseada somente no que vê, porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a prova das coisas que não se podem ver. As riquezas do mundo nada valem para mim, a menos que Deus esteja revelado em minha vida. As riquezas mundanas nada valem pra mim. Quero ir para o reino onde a vida sem fim. Em o livro da vida que é escrito por ti, dize-me, ó meu bom mestre, está o meu nome aí. Foi escrito por ti o meu nome no céu, em o livro da vida, foi escrito por ti. Meus pecados são muitos, como a areia do mar, mas Jesus me revela caridade sem par. Veio para salvar-me, o seu sangue. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Jesus Cristo, em Apocalipse capítulo 3, versículo 17 e 18. O que crê no Senhor, cujo nome já esteja. A você que tem crido na nossa pregação, aceite agora em sua vida o braço do Senhor se manifestando, e dê glória ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Estamos ouvindo o programa Fé para Vencer, um programa produzido com muito amor, com muito carinho, pensando em você. Este programa é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado aqui em Brasília, ali em Taguatinga Norte. Anote aí o endereço de nossa igreja aqui em Taguatinga Norte, CNF1, Setor F Norte,
Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Hoje à noite, hoje terça-feira, às 19 horas, teremos aquele grande culto abençoado por Deus ali. Leve sua família, é bom ter você conosco ali. Hoje à noite, às 19 horas, culto de pregação, louvor, ensino da palavra de Deus. Leve sua família na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Fica ali o edifício Praia Mar, viu? Hoje à noite, às 19 horas, você e sua família é o nosso convidado a estar conosco ali. Você pode assistir também todas as nossas programações pela nossa página na internet. Anote aí o endereço de nossa página na internet: tabernaculodafebrasilia.org.br. Pode acessar agora mesmo, tabernaculodafebrasilia.org.br, e ali estamos transmitindo nossas programações. Hoje à noite, grande culto às 19 horas em nossa igreja aqui no Taguatinga Norte, CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Leve sua família. Vamos mais meia hora de programação. Não desligue seu rádio. Vamos ouvir Fé para Vencer. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Não há coisa melhor que ser crente em Jesus. De coração, de coração. E aos homens falar da real salvação. Não há coisa melhor que ser crente em Jesus. Não há coisa melhor que servir a Jesus. Com devoção, com devoção. E ao seu nome prestar vera adoração. Não há coisa melhor que servir a Jesus. Não há coisa melhor que andar com Jesus. No mundo cruel, no mundo cruel. E seus passos seguir até chegar lá no céu. Não há
que glória será para os salvos da luz. Estamos procurando levar aos nossos ouvintes o conhecimento da grande verdade do século, das boas novas principais que todos os filhos de Deus podem ouvir e receber. São as palavras vivificadas pelo Espírito Santo de Deus através do seu profeta enviado para esta era, como precursor da sua segunda vinda. Vocês precisam conhecer, se ainda não conhecem, o que Deus tem nos dado em meio a tanta confusão, em meio a tanto distúrbio religioso. Teria que haver uma coisa real e verdadeira. Belém estava agitada e o movimento era intenso. A religião misturada com a política, e aquilo estava fermentando. Mas, em meio a toda aquela confusão, Deus estava em cena, na manjedoura. Mas somente aqueles pequenos homens do campo, que foram revelados pelo Espírito Santo, puderam passar por toda aquela confusão, por toda aquela beleza, por todos os artifícios e tradições, e irem até onde estava Deus, onde estava o real. Nós cremos assim, que como Jesus passou por muitos enfermos, coxos, aleijados, cegos, mancos, e foi ali curar aquele homem junto ao tanque de Betesda, que estava ali há 38 anos, assim também ele faz agora. Ele tem passado por muitas pessoas, por muita gente, por milhões, e chegado até ali onde está a sua semente eleita e falado ao seu coração de uma maneira profunda e real. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Aqueles que conhecem as Escrituras sabem perfeitamente de quem se trata. Isto está na carta aos Romanos, capítulo 4, verso 20. Se trata de Abraão, aquele que foi justificado pela fé. Sim, pela fé, ele recebeu a promessa. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. E estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Ele quem? Deus. Ele quem? O Senhor Jeová.
E Abraão estava certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Em outras palavras, a Bíblia está dizendo que Abraão estava certíssimo de que aquele que prometera tinha, de fato, fundos, tinha poder para cumprir. Não é como este homem que promete coisas que ele não pode cumprir. Mas esta promessa fala muito profundo no coração do crente. Porque, ouvintes, discorrermos sobre os personagens bíblicos é muito importante. É como um alicerce da casa. Mas não é tudo para nós. O importante é olharmos as vidas destes homens, destes heróis da fé, e depois vermos onde estamos parados. O que está sendo de nós? O que será de nós? Porque apenas conhecimento mental, intelectual, histórico de quem foi Abraão, de quem foi Jó, Moisés, Elias, os profetas, os apóstolos, o próprio Senhor Jesus Cristo, isso não resolve coisa alguma. Antes, porém, é pior. Jesus disse, melhor fora que não conhecesse. Como que, assim, conhecendo apenas a história do Evangelho, a história das Escrituras, simplesmente não salva ninguém. Mas sim, quando aquela sombra se cumpre em nós, o Novo Testamento é o real da sombra. Jesus Cristo é o real do sábado. E o primeiro dia é justamente aquele dia que o sacerdote movia o molho sobre a congregação. Então foi justamente isto que ele fez. Ele repousou no sábado. Mas no primeiro dia ele foi movido pelo Espírito Santo, pelo próprio Pai. E a Bíblia diz que se aquele Espírito que ressuscitou a Cristo dos mortos habitar em nós, o que acontece? Nós também seremos movidos. Como Cristo foi movido, como Abraão foi movido. Agora, é certo que nós temos um tempo que vivemos sob a promessa. Muita gente diz, bom, graças a Deus eu alcancei a promessa. Não, mas depois que você alcança a promessa, você ainda vai ter que tirar Satanás diante da sua frente. Abraão, depois que recebeu a promessa, ele teve um tempo muito difícil. Aliás, depois que ele recebeu a promessa, a coisa ficou mais difícil para ele. Você sabia disso? Depois que Rebeca deu água para aquele camelo de Eliezer e recebeu os dons dele, a coisa ficou mais difícil para ela. Depois que Maria recebeu o anjo, a coisa ficou mais difícil para ela. E assim também é a igreja. Mas a promessa é um penhor. A promessa não é tudo. Agora, você tem que entender uma coisa, que promessa está prometendo uma coisa que há de vir. Então foi o que Abraão recebeu. Até então ele não podia sofrer por ideal algum. Mas quando Deus veio a ele e fez a promessa, então ele enfrentou tudo por aquela promessa. Críticas, zombarias. Veja como este velho está dizendo que sua velha vai ter um filho. Mas eles não sabem que a promessa de Deus se cumpre. Mas Abraão sabia. Abraão sabia, Maria sabia, Rebeca sabia. Pelo próprio Espírito Santo, nós sabemos de quem temos recebido a promessa. Em São João capítulo 20, no verso 22, São João capítulo 20,
verso 22. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Este sopro foi uma promessa. Você sabia disso? Você pensa que foram somente 120 lá para o cenáculo esperarem o cumprimento da promessa? Não, foram muito mais. Mas somente 120 ficaram ali. Estavam ali na hora que a promessa estava sendo cumprida. Eles podiam estar muito satisfeitos. Jesus soprou sobre nós e disse: recebei o Espírito Santo. E nesse sopro, então, a gente sente uma emoção, sente uma sensação, e às vezes fala línguas estranhas e profetiza, etc. E saímos dizendo por aí que já temos o Espírito Santo, que já fomos batizados com o Espírito Santo. Não, não é isto. Você tem apenas recebido um sopro, uma promessa. Foi uma promessa que ele lhes deu. Soprou sua promessa sobre eles. E disse: recebei o Espírito Santo. Agora, isto foi uma promessa. Você diz aí para o seu filhinho: olha, filhinho, se você passar nas provas de fim de ano, eu vou te dar uma bicicleta. Bom, o filhinho ainda não tem a bicicleta, mas ele sai dizendo por aí: o papai me prometeu, eu tenho uma promessa de uma bicicleta. Por quê? Ele disse que se eu for criterioso e estudar, então eu vou receber uma bicicleta se eu for aprovado no fim do ano. Então você tem uma promessa, mas você tem que ver se vai ser aprovado. Então a razão da confusão pentecostal, essa balbúrdia pentecostal. Você se tranca ali, recebe uma porção de emoções, etc. E daqui a pouco sai dizendo por aí que está cheio do Espírito Santo. Há uma promessa nas Escrituras que você não precisa de nenhum arrepio para crer nela. Apenas você seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Leia Atos capítulo 2, versículo 38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos pecados. E então recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa não é só para aqui, para os judeus, para os gregos, para nós aqui, os circunvizinhos, mas é para todos quantos o Senhor chamar, isto é, para todos quantos o Senhor faz a promessa. E Deus deu um sopro na era pentecostal, mas agora que é a era mesmo do Espírito Santo, agora que é de fato a era da plenitude. Isto é certo, que todos que dormiram naquilo que tinham recebido no passado, eles estão com o Senhor, desde que fossem semente eleitas, predestinadas. Mas agora, a quem mais é dado, mais é exigido. Então, o Senhor prometeu a Abraão, mas depois que ele prometeu, Abraão ainda teve um tempo muito difícil. E depois que Jesus soprou sobre os discípulos, eles ainda tiveram um tempo muito difícil. Um tempo de prova, em que muitos voltaram atrás. Cristo foi esta promessa aos Gálatas capítulo 3, verso 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade, no singular. E a sua posteridade. Não diz, e as posteridades. Paulo é quem está falando. Como falando de muitas, mas como de uma só. E a tua posteridade.
Paulo responde quem é essa posteridade de Abraão. Cristo, que é Cristo. Agora, no verso 28 de Gálatas, capítulo 3, Paulo diz: nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Oh, isto é mais do que bonito. Isto é significativo. Isto é importante para aqueles que de fato entendem com o Espírito, com a alma, pelo Espírito Santo, o que é a promessa. A promessa a Abraão era um filho, e este filho aponta para Cristo. Isso foi manifestado a ele através de Melquisedeque, aquele personagem sem genealogia, sem pai, sem mãe, apareceu para Abraão ali e vivia por ali. Isso depois de Abraão passar por um tempo de prova, de guerra. Então Melquisedeque lhe deu pão e vinho. Abraão chegou ali como vitorioso, simplesmente pela promessa. Nós somos vitoriosos através da promessa. Ele tem prometido e ele se encarrega de cumprir a sua promessa. Mas temos um tempo de prova. Temos um tempo em que a nossa fé tem que ser provada. E você tem que distinguir em meio a toda esta confusão onde está Deus, onde está o real. E há uma estrela te guiando. Essa estrela na Bíblia é um mensageiro, é a sua mensagem. Ora, isto tem nos trazido uma verdadeira luz. Sim, o que diz São Paulo aos Romanos, capítulo 9, versículo 7. Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência, porque caso contrário só judeu, só os hebreus poderiam alcançar esta promessa. Mas não são somente os filhos da carne que são os filhos de Deus, que alcançam esta promessa e que encontra essa posteridade de Abraão, que é Cristo, este Melquisedeque, a quem nós damos os dízimos como vitoriosos, e quem nos deu sua carne e seu sangue, o pão e o vinho, o qual tomamos na ceia como um significado real, como um tipo. Como isso poderia ser misturado agora com açúcar e com fermento no pão? O fermento desse pão fala do fermento doutrinário que há no meio daqueles que estão comendo esta ceia misturada. Como estão misturados com o mundo, como estão na confusão política e religiosa de Belém de Judá. Mas enquanto isso, outros estão passando pela orientação da estrela de Deus. Você quer ver? Leia o último versículo de Apocalipse, capítulo 1, e veja quem é a estrela. A estrela é o anjo é o mensageiro, guiando aqueles pequenos pastores. Ora, se o pastor é guiado pela estrela, logicamente o rebanho também será guiado. Por quê? O rebanho segue os passos do pastor, a fé dos quais imitai. Oh, eu sei que você está se rejubilando por esta graça tão tremenda, porque por um lado há um evangelho relaxando a vida, modernista liberal. Por outro lado, temos aquele radical espírito religioso e que exige da pessoa coisas que ela não pode atender. E é um espírito religioso acabando com sua mente, te acusando por todos os modos. Não, mas estes que têm recebido esta promessa, este sopro divino, este penhor de Deus,
estão ancorados na palavra como Abraão estava ancorado. E ele podia dar a cada passo, por mais difícil que fosse. Enquanto se envelhecia mais, ele e sua esposa, ele dava glórias a Deus, certíssimo de que aquele que lhe prometeu era poderoso para cumprir. Agora você tem recebido esta promessa? A promessa de um credo não te faz nada. Eu estou falando da promessa da palavra, a promessa do Espírito Santo. Então você pega e dá sua vida por esta promessa. Você deixa Ur, deixa a cidade, você deixa tudo de um lado e vive por esta promessa. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado a todos por você ter parado para ouvir o programa Fé para Vencer. Muito obrigado. Convidamos a você e sua família a participar conosco de nossos cultos aqui em Brasília, em Taguatinga Norte. Nossa igreja está localizada ali na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, ali no edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso, ali na Sandu Norte. Você vai ver o supermercado Caprichoso. Contornando ali aos fundos do mercado Caprichoso está o edifício Praia Mar. A Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé está ali no subsolo do edifício Praia Mar. Participe, leve sua família todas as terças-feiras às 19 horas e aos domingos, ou seja, aos sábados às 18 horas. Não perca, hoje à noite, hoje grande culto teremos ali às 19 horas no Tabernáculo da Fé em Taguatinga. Amanhã, quarta-feira, grande culto às 19 horas teremos lá na nossa igreja matriz, no Novo Gamo, bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16, ali no entorno de Brasília. Amanhã às 19 horas, culto de oração, adoração a Deus, onde você deve estar com toda a sua família. Porém, hoje, não perca, não deixe de estar conosco em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Ali no subsolo do edifício Praia Mar está a nossa igreja, a Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé, com as portas abertas para você. Hoje às 19 horas, é bom ter você conosco. Deus abençoe, volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir. Com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Cristo, Ele te reveste com os dons celestes do Consolador. Como foi nos dias de Noé, que o dilúvio tudo acabou, também nos dias de Sodoma, Deus com fogo tudo devorou, mas contudo não houve agonia como nesse dia que vem o Senhor. Buscai as bênçãos do Senhor, confiai em nosso Salvador, pois
Venha Cristo, Ele te reveste com os dons celestes do Consolador. Venha Cristo, Ele te reveste